parede. Então usar uma escada tá fora de questão. O que você faz? Você avisa a empresa que vai precisar de algum equipamento especializado para substituir algo tão alto como uma plataforma elevatória, ou você improvisa. Bom, eu espero que a maioria de vocês tenha escolhido a letra A, porque a letra B leva a prêmios Darwin, como um cara no Japão descobriu em 2017. Em vez de pedir ajuda, ele decidiu usar uma empilhadeira para ajudar a fazer o trabalho. Uma empilhadeira com 37 pallets de madeira para ajudar a alcançar a lâmpada. Não preciso dizer que essa pilha de pallets de madeira não estava muito segura estruturalmente. Então quando ele pediu pro seu colega ligar a empilhadeira e levantar a pilha, os pallets acabaram desabando. E o nosso amigo aí estava em cima deles. E ele, de forma um tanto óbvia, não sobreviveu à queda. O que demonstra que a ideia dele não foi assim muito boa. Questão de gravidade. Essa tal de gravidade, na minha opinião, é a melhor força de atração entre duas massas, embora não tenha certeza se esse próximo ganhador do prêmio Darwin ia concordar. Em 1990, um ladrão em Sydney, na Austrália, mirou um caminhão velho estacionado fora de uma instalação de reciclagem de vidro. Agora, o motor de um caminhão desse tamanho é tão pesado que muitas vezes exige um guindaste para retirá-lo, mas o nosso ladrão não tinha um guindaste, então ele decidiu usar a gravidade e tentou retirar peças de baixo. Ele se enfiou debaixo do caminhão e começou a afrouxar os parafusos que mantinham tudo no lugar para que caíssem. Isso funcionou muito bem. Só que infelizmente ele ainda estava embaixo quando a transmissão caiu sobre a sua cabeça. Os funcionários do local de reciclagem o encontraram na manhã seguinte. E para piorar, eles falaram para a polícia que esse velho caminhão batido não valia nada e que eles teriam dado o caminhão inteiro de graça pro cara se ele tivesse pedido. Eu acho que isso dói mais do que a transmissão de um caminhão caindo na cara. Você conhece alguma história digna de ganhar prêmio Darwin? Me conta aí nos comentários. E quando for fazer isso, por que não clicar nos botões de curtir e se inscrever? Se você tá curtindo mais um vídeo da série Prêmio Darwin, você não vai querer perder os próximos que eu tenho na manga. Vai por mim. Bom, deixa eu te contar a próxima idiotice. O que tem lá dentro? Tem algo estranhamente satisfatório em cortar certos objetos para ver o que tem dentro. Por exemplo, todas essas são bolas de golfe, tão coloridas. E isso aqui é um ninho de vespas. Olha como tem camadas. E isso aqui é uma granada. Peraí, por que parece que deu algo errado? Bom, isso pode ter a ver com a maneira como ela foi aberta. Então, supostamente, lá em 2002, um homem alemão descobriu uma granada alemã da Segunda Guerra Mundial. Ele queria desesperadamente saber como era por dentro. Só que em vez de levar para um profissional ou procurar em um livro, ele tomou a frente, usando um torno. Sim, ele prendeu a granada num torno e pegou uma serra circular. Só que ele cerrou profundamente demais, o que acendeu o pavio ainda intacto e aparentemente detonou a granada, mostrando ao mundo como é que se ganha um prêmio Darwin. Disparo magnético. Tá, aqui vai uma pergunta pra todo mundo que tem armas aí. Você já esqueceu que tava carregando uma arma? Eu sei que pode parecer besta, mas é exatamente o que pelo menos uma pessoa certamente inteligente fez no passado. E o fato de ela estar nesse vídeo significa que não terminou bem. Aqui no Brasil, em fevereiro de 2023, um advogado, que era um fanático por armas de fogo e frequentemente postava fotos com seu arsenal nas redes sociais, foi levar a mãe dele ao hospital para fazer uma ressonância magnética. E os aparelhos para esse exame não tem esse nome por acaso. Eles utilizam muita força magnética, então é importante que ninguém leve nada de metal para dentro da sala enquanto a máquina estiver funcionando. Essa não é uma instrução dada de maneira leviana. As salas de ressonância magnética têm enormes placas de aviso que são impossíveis de ignorar, instruindo as pessoas a não trazerem objetos de metal para dentro. Mas de alguma forma o nosso amigo aí falhou em declarar ou esqueceu que tinha uma arma de fogo que ele tinha escondido na cintura e que obviamente era feita de metal. Mas uma vez que a máquina de ressonância magnética foi ligada, ficou bem claro que ele estava armado, porque tamanha era a força magnética que acionou a arma, que feriu fatalmente o advogado. Então, além de levar uma arma para a sala, ela também estava destravada. Inacreditável. A família começou a tentar culpar o hospital por não avisar adequadamente sobre os perigos da ressonância, mas eles se calaram rapidamente quando o hospital produziu documentos de protocolo de segurança assinados, tanto pelo advogado quanto pela mãe dele, afirmando que eles não tinham nenhum objeto de metal consigo antes de entrar na sala. Então, por ignorância voluntária ou um grande lapso de memória, esse advogado é culpado por perecer de maneira incrivelmente idiota. Sem mais pro momento. Vinho estranho. Quando alguém joga fora uma comida ou bebida, geralmente significa que ela está estragada ou que tem algo de errado com ela, porém nem sempre.
Uma vez eu encontrei um sanduíche inteiro em cima de uma lixeira. Só tinha um pouquinho de lama nele, mas até que deu um gostinho, sabe? Eu só fiquei doente umas 2 semanas. Valeu a pena. Tá, olhando pra trás, eu sei que essa foi uma decisão idiota. E eu tive a sorte de não acabar como esse próximo ganhador do prêmio. Em 2004, na Geórgia, a Geórgia é o país, não o estado dos Estados Unidos, inspetores em um depósito local de conveniência avistaram algo dentro de um dos compactadores de lixo. Parecia ser uma garrafa de vinho caseiro. Sem questionar, o nosso vencedor foi lá pegar a garrafa. E não, essa não é uma história de morte por compactador de lixo. O nosso inspetor e outro cara abriram a garrafa e deram um gole. E tomaram mais um pouco, mas tinha algo errado com esse vinho. Ele realmente não tinha um gosto bom. E eu sei disso por 2 razões. A primeira é que alguém tinha jogado fora. E a segunda é que era um anticongelante, um produto químico tóxico que realmente compromete os rins. Não preciso dizer que os 2 caras foram envenenados pelo produto químico tóxico. Um deles tão gravemente que não resistiu. Pera aí, o que é aquele negócio brilhando lá embaixo do compactador? Ah, sim, é um prêmio Darwin. Só um golinho. Na Carolina do Norte, em 2012, investigadores chegaram a uma cena que os deixou coçando a cabeça. Os bombeiros foram chamados para um incêndio em um apartamento e, quando chegaram, encontraram um cara dentro, sentado em um tapete muito chamuscado, gravemente queimado. Os investigadores olharam ao redor da cena tentando descobrir a origem do fogo, quando perceberam que todos os sinais apontavam para o cara no chão em um pote de molho nas proximidades. Depois de conversar com algumas pessoas, eles perceberam que esse não era o apartamento do cara, pertencia a um amigo dele, que era mecânico. Depois de falar com ele, logo ficou claro para os investigadores o que aconteceu. O cara estava relaxando no apartamento do seu amigo e percebeu um pote de molho na mesa, que estava cheio de um líquido amarelado com cheiro forte. Pensando que era álcool, o nosso amigo abriu e deu um grande gole. E aí ele notou que não era bebida, era gasolina. Seu amigo mecânico tinha um pote disso por perto para remover manchas de graxa das mãos. Depois de cuspir e derramar tudo sobre si mesmo, o choque de toda essa situação fez o camarada pegar um cigarro. Sim, você já viu onde é que isso aqui vai dar, né? A gasolina é notoriamente inflamável, e quando ele acendeu o isqueiro, acidentalmente ele se incendiou. Então o que a gente aprendeu? Sim, não beba líquidos misteriosos, a menos que você queira acabar na próxima parte dessa série. Aqui pra vocês, ó. O álcool pode extrair o melhor das pessoas, mas na maioria das vezes ele extrai o pior, que foi o que aconteceu com o nosso próximo vencedor. Em 2004, tarde da noite no país de Gales, um jovem convidou amigos para ir no seu apartamento depois de uma noite agitada na cidade. Bêbados, feito gambás, a festa continuou, quando o cara em questão achou que ia ser realmente engraçado baixar as calças e apresentar o seu amigo ao mundo enquanto gritava: "Aqui pra vocês, ó!". Felizmente, os seus amigos o seguraram antes que ele caísse pela janela, e na manhã seguinte ele admitiu que tinha sido uma coisa bem estúpida de se fazer e que ele nunca ia sonhar em fazer algo assim de novo. Corta pra essa mesma noite, o cara tá de novo bêbado que nem um gambá, abaixando as calças e gritando: "Aqui pra vocês, ó!". Só que dessa vez nenhum dos amigos estava perto o suficiente pra segurá-lo antes que ele caísse da janela do 3º andar, entrando assim pro nosso hall da fama do Prêmio Darwin. Peixe grande. Você já mordeu mais do que conseguia mastigar? Não tô falando sobre assumir mais trabalho do que você consegue fazer. Não é nenhuma metáfora. Você já pegou uma bocada de comida e acabou sendo mais do que você conseguia mastigar? Opa, o cara aí de mão erguida. Não é qualquer cara, né? Um vencedor do Prêmio Darwin. Vamos pra mais uma boa história. Em 1998, esse cara de Ohio, tinha que ser em Ohio, tava observando seu amigo limpar um aquário quando notou que um dos peixes era especialmente grande. Ele tinha uns 13 centímetros. Seu amigo mencionou como esse peixe grande tinha realmente comido alguns dos outros peixes dele. E então o nosso amigo aí decidiu dar uma lição ao peixe. Ele o engoliu inteiro. Ele pegou, pendurou sobre a boca e engoliu. Quer dizer, pelo menos ele tentou. O peixe resistiu, se alojando na sua garganta. E tava tão escorregadio que quando ele começou a sufocar, ele não conseguiu puxar de volta. O cara lutou por vários minutos. E enquanto seus amigos tentavam ajudar ligando para os serviços de emergência, nem o nosso vencedor do prêmio, nem o peixe sobreviveram. Mas eu tenho certeza de que os outros peixes no tanque ficaram gratos pelo seu sacrifício. Só não acho que era bem essa solução que ele tinha em mente. Erro de cálculo.
Tem gente que faz praticamente qualquer coisa para alcançar uma dose de adrenalina, incluindo um cara em Norwich, no Reino Unido, que lá em 1998 decidiu que ia pular de todas as pontes que atravessavam o rio Wensum, um passatempo bem diferente. Bom, depois de concluir esse objetivo, a sua sede de adrenalina ainda não tinha sido saciada, então ele passou para prédios com vista pro rio, começando com o estacionamento. Os espectadores ficaram perplexos com a ousadia desse cara e observaram enquanto ele mergulhava de cabeça do topo da estrutura de 21 metros. Só que tinha um pequeno problema. Ele não tinha verificado a profundidade da água nessa parte do rio, que era só de 90 centímetros. E esse é o tipo de erro que você comete uma vez só. A todo vapor. Se você é do tipo de pessoa que acredita em espiritualismo e magia, ótimo pra você. Desde que as suas crenças não prejudiquem ninguém, você pode fazer o que quiser e não faz a menor diferença pra mim. Mas às vezes pode ser prudente observar suas crenças. Caso contrário, você pode acabar que nem esse próximo vencedor. Em 2017, um médium taoísta na Malásia estava realizando um truque durante um festival que ele já havia feito com êxito em várias ocasiões. Algo que ele chamava de cozimento humano. Ele sentava em cima de uma pequena estrutura de madeira dentro de uma panela gigante, contendo água no fundo junto com uma variedade de arroz, milho e pãezinhos. Uma tampa grande era então colocada sobre a panela e tudo isso era aquecido por baixo, com a água fervente cozinhando tanto a comida quanto o próprio médium. Ele afirmava que o ritual elaborado era muito bom para a saúde, só que não era. Nessa ocasião infeliz, depois de cerca de meia hora, a tampa começou a se mover de maneira irregular. Quando seus assistentes a retiraram, o médium estava inconsciente e coberto de queimaduras de segundo grau da cabeça aos pés. Não tinha quantidade de magia que podia trazê-lo de volta. Não se sabe exatamente o que deu errado, com muitos presumindo que ele desmaiou e caiu contra a panela super quente. Mas honestamente, se você está disposto a sentar numa panela cheia de vapor que pode chegar a 100 graus e não espera que dê nada errado, o resultado desse cozido humano é todo seu. No fundo do poço. A Flórida já é um lugar bem estranho por si só, mas o Aeroporto Internacional de Tampa, onde alguns dos espécimes mais estranhos da humanidade podem ser encontrados. Uma mistura de bebida durante o voo, jet lag e Flórida tornam esse lugar perfeito para encontrar vencedores do Prêmio Darwin, como esse próximo cara. Em 2013, um homem no 7º andar que havia tomado várias bebidas, acompanhadas por alguns medicamentos para ansiedade, decidiu, em toda a sua sabedoria embriagada, abrir à força um conjunto de portas de elevador. Em seguida, ele se lançou em direção aos cabos do elevador no poço, numa aparente tentativa de descer deslizando por eles que nem o Tarzan. Só que ele não era o Tarzan, e em vez disso ele se lançou de cabeça no poço do elevador. E a história deveria ter acabado aí, mas a família envergonhada do homem estava convencida de que o elevador devia ter falhado. Isso apesar de todos eles terem visto as imagens das câmeras do cara forçando as portas antes de se jogar no poço. Bom, eles processaram a empresa de elevadores e por extensão o próprio aeroporto. Isso significou que 18 meses depois, o nosso vencedor do prêmio foi exumado, para que as conclusões confirmassem o fato de que ele estava embriagado e tinha usado a sua força bruta para forçar as portas antes de se lançar para o esquecimento. Então, não apenas estou concedendo a esse cara um prêmio Darwin, mas por tentar capitalizar com isso, eu também estou dando um prêmio à sua família, um prêmio da vergonha, por falhar tão grandiosamente em ganhar dinheiro com a morte. Acho que toda essa gente atingiu o fundo do poço. Extinto. Tem coisas que você não deve enfiar dentro de outras coisas. Por exemplo, forçar a chave errada numa fechadura, colocar ovos no micro-ondas ou guardar a maionese num pote de sorvete. Mas embora eu já tenha feito todas essas coisas e sobrevivido para colher as consequências horríveis das minhas ações, um cara foi para um nível completamente diferente e nunca se recuperou. Em 2017, um soldador trabalhando para a empresa de construção, reparação e manutenção de rodovias em Tselinol, na Rússia, percebeu a semelhança de tamanho entre a base de um extintor de incêndio e a boca de um obuseiro de artilharia desativado. Essa é uma arma que fica ali entre um canhão e um morteiro. Então, em termos leigos, é uma arma muito, mas muito grande. Mas ele não estava satisfeito em apenas colocar o extintor de incêndio lá dentro. Ah, não. Usando seus conhecimentos dos fundamentos da soldagem, ele misturou um pouco de carbeto de cálcio com água, a combinação reativa da qual produz gás de soldagem de acetileno. Depois de misturado, ele jogou a combinação na boca junto com o extintor de incêndio. A explosão lançou o extintor de incêndio para fora como um projétil improvisado, ou pelo menos foi o que o soldador pensou que ia acontecer. O que realmente aconteceu foi que o extintor de incêndio explodiu, estourando a boca e o extintor em centenas de pedaços de estilhaços, a maioria dos quais acabou na cabeça do soldador. Então, moral da história, não é só porque parece caber que você deve colocar. Essa é uma boa regra pra vida, vai por mim.
Tudo pelos likes. O sonho de todo especialista em mídias sociais é que uma foto viralize, mas uma selfie em particular tirada em 2017 realmente viralizou, de uma maneira diferente. Em março daquele ano, duas jovens no México estavam animadas por estarem no autódromo no estado soberano de Chihuahua, e elas decidiram tirar uma selfie para as mídias sociais com o autódromo, mas como ele foi construído em terrenos planos, precisava de alguma elevação para ter a pista completa no fundo. Elas encontraram o ponto mais alto naquela área que puderam, e então subiram no carro de um estranho antes de começar a posar para as fotos. A multidão estava aplaudindo enquanto elas tiravam várias fotos, só que nenhuma das duas ouviu os motores de um avião se aproximando. Pera aí, um avião? Tipo, avião de verdade? O autódromo não foi a única coisa construída nessas terras rurais planas. Também havia uma pequena pista de pouso ao lado. Conforme o avião se aproximava para pousar, ele desceu para a mesma elevação das garotas, acertando-as com a asa e varrendo as duas de cima do carro. Eu diria que foi o ponto alto do dia, mas considerando que esse avião estava descendo, acho que foi o ponto baixo.